A paz do Senhor. Hoje mais um vídeo da nossa série Identidade. Hoje nós vamos falar sobre ser um verdadeiro adorador. E eu também quero lembrar vocês de compartilharem esse vídeo, comentarem aqui o que vocês acham, enfim, daquilo que a gente vai conversar aqui hoje, e também de vocês assistirem os nossos últimos vídeos. Lembrando que a gente já falou sobre a imagem e semelhança de Deus, que é o tema do nosso congresso, e também já falamos sobre ser o embaixador de Cristo, e hoje a gente vai falar de mais uma característica de um cristão, né, que um cristão deve carregar. Eu quero começar esse vídeo lendo o texto base dessa conversa, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, o verso 20 ao 24, que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então é um texto bem conhecido, bem famoso, e esse é o texto onde Jesus mais fala e explica sobre adoração. E a gente vai ressaltar algum desses tópicos nesse texto. E o primeiro tópico que eu quero ressaltar aqui é sobre ele falar sobre essa hora vindoura, né? A hora vem. E a gente sabe que Jesus estava falando do seu sacrifício, e principalmente a gente sabe que no momento que Cristo estava sendo sacrificado na cruz, o véu do templo se rasgou. E é muito interessante isso, porque aqui ele está falando para a mulher, ela está, enfim, com aquele questionamento, aonde que se deve adorar, né? Em Jerusalém ou em Gerezim? E Jesus está falando para ela, olha, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade, e está vindo essa hora, está chegando este momento. E Jesus estava falando sobre o véu do templo se rasgar. E é muito interessante a gente falar sobre adoração, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vê que existe uma discussão, né, na forma como se deve adorar, como que nós devemos, enfim, entregar adoração a Deus. E a gente também vê que aqui nessa época eles tinham essa mesma discussão, esse mesmo questionamento, como que eles adoravam, né? Hoje eu estou aqui com os nossos músicos, né, fazem parte do Ministério Maranata da igreja. Digo músicos porque a maioria deles aqui tocam mais de um instrumento, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco sobre essa questão da adoração. Vocês acham que existe um padrão? Vocês acham que é certo ficar julgando a forma de um adorar de um jeito ou de adorar de outro? Vocês acham que existe que essa coisa, às vezes, das pessoas, não, tem que ser num lugar, tem que ser no outro? Vocês acham que essa discussão é recorrente também nos dias de hoje? Esse questionamento que ela estava fazendo ali para Cristo naquele momento. O que vocês acham, enfim, sobre esse assunto? Infelizmente, hoje é algo debatido, assim. A Assembleia, ela tem um jeito mais pentecostal. Tem outras denominações que eles são mais calmos. Particularmente, eu acho que isso não deveria existir. Eu acho que todo mundo deveria adorar da forma que bem entender, sabe? Um mais calmo, outros que falam um pouco mais alto, uns que pulam, outros que batem palma, mas eu acho que tudo no meio, né? Porque é todo o mesmo Deus, né? A gente pode ver aí que criou denominações perante isso, né? Denominações que são mais calmas, que a gente conhece, denominações que são mais agitadas, o povo barulhento, que a gente sempre fala. Eu particularmente acho que isso deveria ser um pouco extinto, assim, porque é o mesmo Deus, o mesmo povo vai pro céu, lá no céu vai ser todo mundo junto, misturado, não vai ter essa dissensão, né? O que importa, na verdade, é exatamente o que a palavra diz, né? Adorar em espírito e em verdade. E acho que é importante a gente, primeiro de tudo, entender o porquê, qual o motivo, sabe, da gente estar ali adorando. Acredito que o motivo principal é porque existe um Jesus, um Deus no céu e alguém que morreu por nós. Então, por isso, a gente adora em espírito e em verdade, né? E é isso aí. Só de a gente poder acordar, né, já é um motivo de uma adoração. Saber que a misericórdia de Deus se renovou na nossa vida já é motivo de a gente levantar e agradecer a Deus. Se não fosse a misericórdia dele, a Bíblia diz que a gente seria consumido, né? Acho que eu gosto de adorar da forma mais espontânea possível, assim, porque eu acho que ele merece um máximo nosso, assim, sabe?
É interessante até o Miguel ter ressaltado essa diferença, né, de uma denominação para outra, e às vezes eu vejo as pessoas escolhendo a igreja por causa dessa característica. Por exemplo, não, eu gosto de congregar em tal igreja porque lá adoram assim, porque lá adoram... eu não gosto de tal igreja porque lá eles são muito assim, são muito assado. E quando que o que vale mesmo é a motivação da adoração, e não a forma com que os outros adoram. Na verdade, a gente tem que pensar se eu estou adorando, se a minha adoração está sendo uma adoração agradável a Deus, né? Eu me recordo na passagem, eu posso errar, mas me recordo da passagem que a mulher ela chegou e derramou o seu melhor perfume a ponto de dizer que ela estava embriagada, sabe? Eu acho que as formas que ele adoravam seriam diferentes, automaticamente já pré-julgaram ela. Sim, com certeza. Ela foi julgada pelo valor do... E o próprio Judas, né? Mais engraçado. Que Judas, ele estava ali julgando a mulher. Por que não vende esse perfume e dá aos pobres? E Jesus estava se agradando da adoração dela. Ela estava dando o melhor que ela tinha. Estava dando o melhor perfume. Então, realmente... E, enfim, enxugando ainda, né? Ali os pés de Jesus, e ele fala: nossa, você está questionando, mas eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés, você não, enfim, não me recebeu da melhor forma possível, mas essa mulher, ela está aqui lavando os meus pés, enfim, está me, né, e ainda perdoa, né, os pecados dela, por chamar a atenção do mestre, né, por adorar ele de todo o coração. Eu acho que é interessante essa passagem pra gente, porque mesmo sendo algo que aconteceu há mais de 2000 anos, que Jesus falou isso para a mulher samaritana, hoje em dia as pessoas ainda se impressionam quando elas veem alguém adorando verdadeiramente espírito e verdade. Eu acho que essa passagem da mulher que derramou o perfume, eles se impressionaram por isso, porque eles não estavam acostumados a realmente entregar o que era mais precioso para eles, e quando eles veem alguém, eles se surpreendem com isso. E hoje em dia é a mesma coisa, com o que o Miguel falou sobre as diferenças da igreja. Se alguém chega lá e simplesmente cumpre o padrão, não, eu vou cantar de tal jeito que é o normal da igreja, ninguém se impressiona. Pô, tá bom, tá, elogia. Mas daí se alguém realmente se entrega naquilo que faz ali, e alguém olha assim, dedos é o que mais vai ter apontando para aquela pessoa. Porque até hoje eles ainda se impressionam de alguém chegar lá e realmente entregar o melhor dela, entregar uma verdadeira adoração a Deus, se aquilo sai do padrão, né? Então é algo que aconteceu lá no passado, mas ainda hoje em dia Mas é legal que é interessante que mesmo hoje em dia a gente consegue perceber, quem está no mesmo espírito consegue perceber se a pessoa está adorando em espírito e em verdade, né? E é indiferente da forma, que nem foi falado, da forma que a pessoa adora, seja com palmas, seja cantando, seja com lágrimas, né? É indiferente. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Eu, Igor, particularmente, só não acredito que exista adoração sem expressão. Com certeza. Eu não acredito nisso. Tem gente que acredita. Esses dias até participei de um debate numa rede social sobre um vídeo que postaram e tal, e enfim, entrei num debate e a pessoa meio que criticando as igrejas atuais, a igreja worship, vamos dizer assim, que o que adianta estar lá levantando a mão e tal, sabe? Mas eu não acredito numa adoração sem expressão. Para mim, uma adoração, ela precisa ter lágrima, ela precisa ter, se tiver que pular, precisa pular. Muda o semblante de alguma forma, né? Exato. Então, Não tem como... É em espírito e em verdade. São duas palavras, né? Então, se a gente imagina, se Jesus, ele verbalizou, ele podia ter falado, não, somente em espírito, porque Deus é espírito. Mas ele colocou essa palavra verdade. Eu acredito que quando ele falou verdade, é exatamente por isso, pela questão da expressão. Outra coisa interessante também que Jesus fala para essa mulher, ele fala, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que conhecemos. E o Igor falou sobre a motivação de adorar. E como que nós vamos adorar se nós não conhecemos? Então não faz sentido nenhum. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos as suas obras, as suas maravilhas, tudo aquilo que Ele faz, não tem como não adorar. Não tem como a gente, enfim, rasgar o nosso coração na presença dEle. E a gente não vai ligar para o horário, enfim, para qualquer coisa que está à nossa volta, a gente vai entregar essa adoração. E outra coisa também interessante é sobre colocar isso de alguma forma na parte externa. E isso realmente é algo que a gente precisa entender que não é nenhum... Eu acredito que não seja nenhum um posicionamento ou uma opinião, mas eu acho que quando a gente lê e observa,
Jesus falando sobre adoração, a Bíblia falando sobre adoração, a gente vai ver que não tem como, sabe? Esse dia eu vi não sei se a maioria das pessoas não conheceu o Douglas Gonçalves do Dizscope, e ele fala em das pregações dele sobre adoração, ele fala assim, você não vai para um estádio torcer pelo teu time e fica torcendo para ele em espírito. Você não fica ali no coração, vai time, vai, uhul, vai, tô torcendo por você. Não, você berra, você expressa de alguma forma que você está torcendo por aquele time, ou qualquer coisa que você goste, sabe? Isso é interessante falar, porque eu já tive um estádio de futebol, e eu sempre falo isso. Eu fui num jogo, na verdade em alguns jogos, e em um desses jogos eu fiquei no anel superior do estádio, bem em cima da torcida organizada, sabe? E tinha um cara que comandava a torcida organizada, a torcida organizada, né? Aquele cara, ele passou os 45 minutos do primeiro tempo e os 45 minutos do segundo tempo sem olhar pro campo de futebol, só incentivando, sabe? E um culto é uma entrega, sabe? Isso é interessante, a gente chegar na igreja sem se importar com o que está acontecendo, somente focado em adorar, sabe? Exatamente, e às vezes pessoas até que, enfim, torcem para um time, adoram milhões de coisas, ficam julgando a forma de adoração dos outros. Mas aí, será que tu conhece o teu Deus? Porque eu tenho certeza que quem conhece o Deus que serve, a gente chega no culto e a gente quer muito entregar uma adoração, a gente quer muito rasgar o nosso coração na presença dele. Então a gente precisa conhecer, e isso é o culto racional, né? Por que a Bíblia fala do culto racional a Deus? Porque a gente está adorando com inteligência. Eu não estou adorando porque eu estou vendo as pessoas adorarem. Eu não estou levantando a mão porque eu estou vendo a galera levantar. Eu não estou cantando o hino porque ele é famoso, porque eu conheço. Não, eu estou rasgando meu coração. É um culto racional. Eu sei por que eu estou levantando a mão. Eu sei por que eu estou no chão ajoelhada. Eu sei exatamente o motivo de tudo aquilo que eu estou dedicando a Deus naquele momento. Então, de fato, a gente precisa colocar de forma externa a nossa adoração. E mais um exemplo disso, para a gente finalizar aqui, é o próprio Jesus no deserto. O diabo, quando ele pede adoração de Cristo, ele fala, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, eu não quero que o diabo não falou assim, eu quero que no teu coração tu me adore, eu quero que, enfim, de forma silenciosa. Não, eu quero que tu se jogue aos meus pés. Então, às vezes a gente olha que o diabo, ele entendendo mais de adoração do que muito crente, né? Ele estava pedindo a adoração de Cristo, exatamente, em demonstração, de forma interna e de forma externa. Ele falou, prostrado me adorares, ou seja, tu vai ter que fazer alguma coisa e me adorar. Então, ele está pedindo não só isso, mas também para verbalizar, né? Ele está querendo que Jesus, de alguma forma, verbalizasse ali a adoração. Então, a gente precisa entender que sim, a adoração ela precisa ser externa, ela precisa de alguma forma aparecer, você precisa fazer alguma coisa, sabe? Não faz sentido nenhum, às vezes a gente passa por tantas emoções na nossa vida e a gente chora, a gente expressa a nossa emoção e para Jesus não, sabe? Ele não vale a tua adoração, ele não vale o levantar das tuas mãos, ele não vale um glória a Deus, um aleluia. E a gente precisa sim cuidar de nós, da nossa adoração, mas eu tenho certeza que se você conhece, você vai adorar, né? Não tem como. Um exemplo simples é a irmã Nadir. Ela pode ficar bastante tempo, ela ficou quase um ano sem vir, eu acho, bastante tempo, né? Porque os filhos dela não deixavam ela vir. Quando ela conseguiu, que ela veio de lá, demorou quase meia hora de pé. Tem todos os anos da vida já. Ela chegou na igreja, é a mesma irmã Nadir que levanta, se balança e chora. E foi pra frente e recebeu oração que precisava de força, sabe? Uma pessoa que viveu, que é a base dessa igreja. Tem o quê? 100? Tem quase. E ela quase chora, isso. ela se entrega com a muletinha dela ali, Sim. ela balança e quer entregar, e quer, mesmo ela sem força, quer que Deus veja que ela tá ali, porque é o que ela almeja, é entregar a adoração pra Deus. Uma coisa, se eu tô no culto, eu vou participar do culto, eu vou entregar o meu culto e de fato ela entrega, e nos inspira muito, Ela realmente. entende, né? Porque ela já sentiu. Exatamente, ela conhece, né? Com certeza já teve inúmeras experiências com Deus. E também eu gostaria também de falar sobre não invalidar a sua adoração por uma vida hipócrita, porque também tem isso. Às vezes isso é pregado, isso é uma coisa real. Não adianta de nada também a gente fazer acontecer no culto e ter uma vida totalmente, enfim, que não segue os caminhos de Deus, não vive a sua palavra. A gente vai lembrar de Jesus várias vezes,
ele condenando os fariseus, condenando a sua adoração, as suas lágrimas, a forma de jejuar, de mostrarem que, enfim, que estavam sofrendo. Eles estavam adorando a Deus, mas eles não estavam, na verdade, recebendo absolutamente nada, sabe? Deus não estava se agradando da adoração, e Jesus fala, eles são hipócritas, porque eles fazem tudo isso para mostrar para os outros, sabe? Estão, enfim, querendo ser ovacionados, mas na verdade não estão fazendo de todo o coração, e muitas vezes eles faziam isso, e quando era para estender a mão para algum necessitado, ou alguém precisasse, eles sempre eles questionavam Jesus por Jesus estar com pecadores. Exatamente. Eles ensinavam, né? Eles não entendiam o verdadeiro evangelho, a verdadeira adoração, né? Eu acho que isso daí é o principal de tudo, adoração, né? A gente tem que entender que adoração não é tipo assim, cantar. Tipo, cantar ou pular, uma coisa que tem fim em si mesmo. Eu pulo, eu canto. Não, quando a gente fala de adorar, é adorar alguém, né? E a gente precisa conhecer essa pessoa. Eu acho que quando a gente conhece Jesus, não importa o jeito que tu adora, tu vai saber como Jesus se agrada. Até porque ele vai, naquele momento, ele exigir daquela mulher o perfume dela, mas de ti ele pode exigir alguma outra coisa. Então, quando tu conhece Jesus, tu sabe o que ele pede de você. Então, como vai ser a melhor forma de você adorar, né? Então, acho que é isso. Jesus sabe que, às vezes, ele quer te exigir um glória a Deus no culto que pode ser difícil pra ti, mas às vezes ele quer que no teu trabalho tu mude um posicionamento. Ou na tua escola, na tua faculdade, tu mude uma coisa, tu faça uma coisa. E se tu obedece a voz de Deus, tu tá adorando a Deus, né? Então, qual é o teu melhor, né? Não se prender enfim, regras ou dogmas, mas ao que Deus quer de ti, né? A maior adoração é a obediência. Né? Em Hebreus 13:15 vai falar sobre o sacrifício de louvor. E é muito engraçado que a palavra fala que o sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam a Deus. Então, uma pessoa que não conhece, que não confessa, que não vive, ela não tem como, ela não vai ter como fruto a adoração. Ela não vai adorar, ela não tem motivação, ela não conhece, ela não entende aqueles que adoram. Então, isso diz muito, né? E faz a gente entender muita coisa, porque muitas pessoas acabam questionando, e às vezes eu vejo pessoas até olhando alguém que não está vestido como ela acha que deveria estar vestido adorando. E aí ela fica ali julgando a adoração. Olha, mas olha a forma que está vestido, olha a roupa que está usando. Não fez a barba. Né? Mas está perdendo tempo ela não adora, não está entregando a sua adoração, porque ela está ali como juíza, enfim, o juiz, julgando as pessoas à sua volta que estão entregando o seu louvor. Né? O interessante é que eles não sabem o que ela passou para estar ali. Sabe o que ela teve que enfrentar na vida dela para ela expressar daquela forma, na forma de cantar, na forma de adorar, na forma de tocar. Só ela sabe o porquê que ela toca daquela forma, porquê que ela se expressa daquela forma, entende? Todo mundo tem a sua motivação, né? E trazendo para o nosso lado da música, assim, né? Eu particularmente, muitas vezes, o culto foi o meu refúgio, sabe? O meu instrumento, sabe? No momento do louvor, da adoração ali, entregar o meu melhor foi o meu refúgio, sabe? Fez eu esquecer todo o resto e eu creio que isso é adorar em espírito e em verdade, sabe? Esquecer que tu teve um dia terrível no trabalho, esquecer que tu teve um dia terrível muitas vezes dentro da tua casa, sabe? E tu chegar ali e tu entregar o teu melhor independente do que aconteceu antes, né? Independente muitas vezes do que está acontecendo no momento na tua volta. Tu tá ali focado em somente entregar o teu melhor. O que o Will falou é muito interessante. O dia que a gente teve foi um dia ruim, foi um dia atribulado, mas a gente parava pra perceber, o Lúcifer, ele era o maestro do céu. Tipo, eu tenho certeza, porque eu sou músico, que o inimigo ele luta muito mais em músico do que talvez em outra pessoa. Porque o que era dele é a gente que faz. Então ele tenta nos atribular o dia todo, achando que nós vamos chegar no culto e não vamos adorar. Mas a gente vai pro culto pra adorar, pra esquecer aquela tribulação, entende? É muito interessante. Eu acredito que os músicos, eles expressam, né, são os mais expressivos, eu poderia dizer assim, em adoração, até pelo fato de estar ali, né, com o instrumento, e eu creio sim, a palavra de Deus fala, esses dias até um irmão leu uns salmos que falava sobre adoração e sobre adorar com os instrumentos, sabe? Era como se Deus estivesse falando, adore a Deus com os seus instrumentos, e aí ele começa a citar alguns dos instrumentos naqueles salmos, agora eu não vou me recordar qual que era,
Mas é exatamente isso, vocês estão atrás daquele instrumento, vocês não estão só ajudando quem está louvando, e não é só quem está ali louvando que está adorando, não, de forma alguma. O instrumento de vocês está sim produzindo uma adoração, e eu acho isso, enfim, muito incrível, eu amo, eu acredito que as pessoas até, quando, por exemplo, tem um solo só instrumental, sabe, na igreja, eu consigo sentir muito a presença de Deus, sabe, em cada nota entoada. Exatamente, tocando a A harpa. Bíblia diz que, eu creio que foi no Antigo Testamento, que para ir para uma guerra eles enviaram primeiro a tropa de música. Sim. Porque eles achavam que o louvor era mais forte que as espadas, né? Que a própria guerra. O louvor poderia dar a vitória para eles. E tem diversas passagens, né, no Antigo Testamento que eles venceram as suas batalhas e de Deus mandando eles tocar algum instrumento, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? No meio do culto, às vezes, a gente aqui faz muito isso. A gente ensaia, e chega na hora do culto, às vezes a gente faz tudo diferente, mas é algo que vem na hora, assim. E às vezes a pessoa, a gente ali se comunica entre nós, vamos fazer agora só a bateria. Aí, cara, muita gente julga de outra forma, sabe? Tipo, eles querem aparecer. Olha, pra que aumentar a guitarra naquela altura lá na hora do solo? Mas é uma forma Só de que se a adoração. gente olhar, tem gente que tá recebendo Exato. e Deus tá trabalhando. Sim, com muito. certeza, com certeza. Eu já vi várias vezes, muitas vezes aqui na nossa igreja, eu já vi em alguns momentos as pessoas, enfim, libertação através de um solo ali, de alguma coisa, de alguém ser usado para falar para algum dos músicos, né? Enquanto você tocar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu creio muito nisso. Eu creio que Deus, ele usa o que ele quiser, como ele quer, sabe? Ele usa da nossa vocação, dos nossos dons, e ser músico, tocar na igreja é um dom. E já para finalizar esse vídeo, já quero convidar todo mundo a assistir o próximo vídeo, que a gente vai fazer o desafio do baterista. E eu creio que vai ser bênção de Deus. Eu já peço para vocês, acho que eu vou pedir para o nosso editor, né, no final do vídeo, colocar aqui o nosso desafio. E eu vou pedir para vocês votarem no próximo vídeo o melhor baterista, aquele que vai ficar muito top, que reproduzir melhor. Vai. Tudo Amém. para a glória de Deus, né? Com certeza. Vou adorar Espírito de verdade. Vou adorar Espírito de verdade. Quem sabe, né, depois a gente faça outros desafios com outros instrumentos. Mas o próximo vai ser do baterista, e eu creio que vai ser muito legal. Então eu peço para vocês continuar acompanhando nossos vídeos, continuar acompanhando essa série Identidade, e lembrando mais uma vez do nosso congresso que vai acontecer no dia 31 do 7 e 1 do 8. Vai ser totalmente, enfim, transmitido online no YouTube e também na nossa página no Facebook. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho e dá like, compartilha esses vídeos para convidar as outras pessoas. Bota o sininho aqui, editor, pra se inscrever. Se inscreva no Sempre sininho, falei. dê um like no canal. Se inscreva no sininho. Onde que é o sininho? Amém? Então Deus abençoe vocês e tchau.